vão ter que me engolir. Boa noite, teleinternauta. Nosso programa está no ar e é para você que nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 9 da noite. O programa tem interatividade, informação, a cada semana um tema novo, a cada semana um convidado novo, diferente, trabalhando as áreas jurídicas para que você fique informado, para que você possa fazer a sua pergunta, fazer a sua consulta aqui no nosso programa. O programa pode ser acessado pelos canais do YouTube, pelo programa Direito Com, pelo Facebook, facebook.com/direito.com, e a partir de hoje nós estamos lançando um enquete. E o enquete dessa semana: você concorda com as manifestações que têm ocorrido contra a Copa do Mundo? Por quê? Porque o tema hoje é exatamente movimentos sociais e leis penais. E nós temos um convidado super importante aqui, que é o Dr. Fabian Rodrigues. Boa noite, Dr. Fabian. Obrigada por tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite e saiba que é uma honra estar presente no programa da doutora. Obrigada. Nós hoje vamos conversar sobre os movimentos sociais. Nós temos visto nesses últimos meses vários movimentos sociais, várias manifestações em que as pessoas têm ido às ruas protestar, manifestar, e até que ponto isso é legal, até que ponto isso fere o direito do outro, né? O nosso direito acaba quando começa o do outro. O Dr. Fabian vem tratar justamente dessas questões, principalmente da questão penal, porque há alguns dias nós vimos aí cenas trágicas com a morte de um cinegrafista, e isso causou bastante repulsa da sociedade, causou uma série de movimentos, não só nacionais como internacionais, de toda a imprensa mundial. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O nosso oferecimento, nossos patrocinadores do programa é a Bramante Processos Previdenciários, que há mais de 30 anos sempre aprimorando a sua eficácia e solidez junto aos seus clientes. A UpVision Salão e Spa, responsável aí pelos nossos visuais, unha, pé, mão, cabelo, especialista em noivas. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões e tecnologia para a sua empresa. E, claro, não poderia deixar de agradecer sempre o espaço cedido pela UpTV, que é a primeira TV web da região do Grande ABC, com estúdio próprio, sistema digital, com mais de 30 programas semanais, 60 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. Então a gente vai falar hoje sobre esses movimentos sociais. O Dr. Fabian Rodrigues, ele graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Marco, no ano de 2001, psicanalista associado do Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea, atual presidente da Comissão de Direito Penal da centésima 16ª subseção da OAB Jabaquara, membro efetivo da Comissão de Gestão das Guardas e Defesa Civis da OAB, seccional São Paulo, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Unip, extensão em Teoria e Prática do Tribunal do Júri pela Academia Paulista de Direito Criminal. Não é qualquer pessoa que vem aqui no nosso programa falar sobre qualquer tema, né? Eu agradeço muito a sua participação e a gente vai falar um pouquinho sobre esses movimentos sociais. Doutor Fabian, eu vi aqui que o senhor tem uma especialidade em psicanálise, e essa questão penal está muito ligada a essas questões de distúrbios mentais. Fala um pouquinho sobre esse movimento para a gente, sobre essa diferença, sobre essa união ou sobre essa conexão entre a psicanálise e o direito penal. Sim, boa noite. Desculpa, boa noite, doutora Adriana, boa noite aos telespectadores. O direito penal, nós partimos da premissa de que ele estipula os tipos penais, os tipos penais que estão inseridos no Código Penal, aonde há a previsão de crimes, condutas, penas e assim por diante. Nesse contexto, eu creio que o direito penal,
havendo a aplicação de uma pena para aquele que age de acordo com um tipo penal, isto é, age de acordo com um artigo que não permite tal conduta, nesse caso, muitas vezes, um cidadão é levado a agir de tal forma em virtude de alguma neurose que possa estar inserida nele. E que desencadeou esse problema, sem ou dúvida, esse ato, ou essa violência. Sem dúvida, desencadeou uma conduta onde não é uma conduta adequada, se é que podemos dizer que o que é ou não uma conduta adequada, mas dentro do contexto social, uma vez que há a previsão do que seria e do que deixaria de ser uma conduta adequada, então esse cidadão que agiu em desacordo com o contexto social, muitas vezes foi repelido a tal atitude em virtude de um registro no inconsciente dele que veio se formando desde a tenridade e na idade adulta, ou até mesmo na adolescência, ele acabou cometendo tal conduta. Então para responder a pergunta da doutora, eu vejo que é um conjunto todo que se forma em relação ao direito penal, onde ele só não nos diz muita coisa. O direito penal, eu creio que ele deve ser visto como o direito penal em conjunto com um sistema todo de saúde para permeá-lo, um tratamento médico principalmente e especificamente mental, no que diz respeito a uma sanidade, no que diz respeito a um conjunto de fatores psicológicos, psicanalíticos, e aí sim nós poderemos chegar à conclusão de que tal indivíduo agiu em desacordo com a norma penal, porque ele estava efetivamente imbuído de um espírito, de uma vontade de assim agir. Agora, caso contrário, se torna algo muito vago. Se a gente for analisar por esse ângulo, não é normal uma pessoa praticar um crime, matar, não é normal roubar. Ele deve ter certamente algum distúrbio, como o senhor disse, de infância ou da adolescência, alguma coisa que tenha. Isso vem da família, né? Isso vem da base, na verdade, desse indivíduo, que acaba transportando isso para o crime, ou se jogando no crime de uma maneira que talvez inconsciente, ou ele sabe ou ele tem consciência de que ele pratica o crime, de que é assim mesmo, ele já sabe que ele está naquela vida. Sim, nós temos 3 fatores a serem vistos, até pelo comentário e indagação da doutora, que, na minha opinião, é a seguinte: no âmbito psicanalítico, pode haver a formação de uma personalidade que surge a partir do que é conhecido na psicologia, na psicanálise, como o complexo de Édipo, que são as 3 fases aonde a criança passa, que foi... Se apaixona pela mãe. Exatamente. Esse é o contexto psicanalítico. No contexto do direito penal, ter a consciência ou não do ato, a lei penal ela prevê a conduta como dolosa ou como culposa. Então, explica para o nosso teleinternauta, por favor, não querendo cortar o seu raciocínio, qual seria a diferença entre uma conduta culposa e uma conduta dolosa? Sim. Popularmente, para que fique bem entendido, a conduta dolosa é quando se tem a intenção de agir. Então, eu tenho a intenção de agir. Ele premeditou aquilo. Sim, ele teve a intenção de praticar determinada conduta, e essa conduta, que seria o que se chama no direito penal o verbo, está contido num tipo penal. Então ele teve essa intenção, isso seria um crime doloso. O culposo, ele possui 3 requisitos para que uma conduta seja
tipificada como uma conduta culposa, que seria agir por imperícia, por imprudência ou por negligência. Então, aquele que age por imperícia, imprudência ou negligência, ele estaria e cometeu, teve uma conduta, e essa conduta se amolda a um tipo previsto no Código Penal, então ele estaria ali praticando um crime na modalidade culposa. E diferente do doloso, onde ele tem a intenção realmente de praticar. Agora, retornando, veja como é um conjunto onde é harmônico, porque muitas vezes não se pode dizer se realmente, no âmbito psicanalítico, se realmente tal cidadão teve a intenção de praticar um crime. Por exemplo, um crime onde muitas vezes é visto esse conjunto harmônico todo em volta dele é o homicídio. O homicídio, ele muitas vezes, diversos relatos, é um crime onde por trás tem toda uma paixão, uma emoção, tem uso de entorpecente, o uso de álcool. Então, o crime em si, ele por trás pode haver uma personalidade que é uma personalidade, né? Aonde se houvesse todo um amparo para que não teria ocorrido. Por isso que eu vejo que o direito penal só, ele caminha muito vagamente. Então, antes de vermos essa questão do aumento de pena, prisão perpétua e assim por diante, nós temos que olhar para a base, né? Exatamente, para todo esse conjunto, que é o conjunto da saúde mental, que é o conjunto das condições sociais, que é o conjunto, sim, depois da pena em si, com aquele propósito de ressocializar e de devolver aquele mal para aquele cidadão que causou um mal para a sociedade. Na verdade, a gente acaba percebendo que se nós tivéssemos saúde de acordo, se nós tivéssemos toda essa assistência às famílias, à sociedade, de uma forma mais ampla, de uma forma efetiva, nós não teríamos tanta violência. Eu não tenho dúvidas dessa colocação da doutora, de que se o sistema de saúde no nosso país fosse um sistema de saúde eficiente, que atingisse o fim a que se almeja, eu não tenho dúvida que o índice de criminalidade, ele diminuiria e muito. Nós acabamos, a gente acaba, até estava conversando nos bastidores com o Dr. Fabian, a gente acaba percebendo que nós temos aí um estado paralelo, né, em que funciona o crime organizado em detrimento do Estado maior, que deveria colocar isso tudo para o cidadão, que proporcionar saúde, proporcionar educação, proporcionar todos os meios as condições de subsistência, de sobrevivência de uma forma eficiente. E o que a gente acaba não vendo, né, infelizmente. Aquele cinegrafista, que na verdade foi porque nós escolhemos esse tema de hoje, é o Santiago Andrade, que desencadeou reações em série e tem potencial para alterar o rumo dos protestos que ganharam as ruas agora, nesses últimos dias. Isso levou a público uma série de discussões e o acusado pelo crime tem 23 anos, não tem antecedente, trabalha, relatou que ele recebeu um dinheiro, que ganhava pouco onde ele trabalha, ganhou um dinheiro para participar do movimento. Claro que ele não, até se havia a intenção, se era doloso, se era culposo, né, não entra na questão agora, mas eu cheguei até a ficar um pouco, não posso nem sei se eu posso falar isso, mas com dó da pessoa, porque ele não é um criminoso, não tem todas as características de um criminoso, e no entanto vai ser acusado, enfim, vai passar vários anos na cadeia. O que o senhor acha disso? Queria que o senhor
falasse um pouquinho sobre essa questão para a gente. Sim, eu vejo o reflexo justamente daquilo que eu enfatizei anteriormente. Vamos analisar pelo seguinte ângulo, doutora. Vamos imaginar que se pudesse fazer uma avaliação sobre o meio social do até então acusado. Ainda não é réu, mas até então é acusado. Já está indiciado e tudo. Vamos imaginar que a família dele, nessa análise toda, demonstre aspectos que contribuíram para a formação de uma personalidade que hoje está patente e que hoje todos podem ver, que seria o quê? Uma personalidade violenta, uma personalidade que tem desejos de violência, de danificar patrimônio e assim por diante, de se manifestar, apesar que se manifestar não é crime, pelo contrário, é uma previsão do artigo 5º da nossa Constituição. Então, quer dizer, a manifestação em si não é crime, pelo contrário. É democracia, né? É uma das garantias de um Estado democrático de direito se manifestar. Agora, o que não é concebível é tal conduta que é agir... daquela maneira como foi. Exatamente, praticando dano e tudo. Se ele provar que ele não estava com as suas faculdades mentais todas... todas de acordo, se ele provar que ele estava com problema psicológico, com todas essas questões de família, que ele tem um problema psiquiátrico, é possível diminuir a pena ou assim, ele não foi condenado ainda, mas é possível, no caso de haver uma condenação, atenuar essa pena? Não, nesse caso, provado ou não? Ficando provado de que aquele agente praticou o crime e ele não tinha condições de entender aquele fato motivado por problemas psiquiátricos, nesse caso não se aplica a pena, se aplica a medida de segurança, aonde se pressupõe que a medida de segurança não tem um prazo, se pressupõe de que vai depender de um laudo psiquiátrico para poder afirmar que aquele agente, aquele cidadão, tem condições ou não de retornar à sociedade. E retornando à pergunta, se nós pudéssemos fazer uma análise completa sobre aquele adolescente que hoje é acusado, eu digo acusado porque eu não tenho certeza se ele já foi condenado, se ele já foi denunciado. Eu creio que não. Se ele já foi denunciado, é réu. Até então, eu como só tenho conhecimento de que ele foi indiciado, de que ainda não houve a denúncia, eu não tenho esse conhecimento, por isso que eu prefiro denominá-lo de acusado. Se houvesse a possibilidade de fazer toda essa uma análise e o Estado, através da sua representação pelo órgão saúde, pudesse cuidar disso, né? Antes mesmo cuidar disso, eu não tenho dúvidas de que era mais uma conduta, ou seria mais uma conduta que hoje nós vemos que foi um crime, mas que poderia ser evitada. Então aí está novamente aquele contexto, aquele conjunto, saúde, direito penal, principalmente e especificamente a saúde mental. Sim. E a saúde da própria família, né? Porque se a família é doente, se a família, por exemplo, tem uma mãe drogada, tem um pai que bate na mãe, um pai que é agressivo, um pai que é alcoólatra, e aí esse filho já nasce dentro desse ambiente contaminado, vamos dizer assim, e a criança acaba crescendo dentro daquele mundo que, na verdade, é o mundo que ela conhece. Então, você praticar o crime, na verdade, nesse mundo que é só isso, ele não conhece o que é uma mãe saudável, um pai saudável, uma educação, e isso acaba contribuindo para essa crueldade, para toda essa violência que a gente enxerga por aí, né? Sem dúvida alguma.
A gente tem uma pergunta aqui do Renato Teixeira de São Paulo. A pergunta dele é bastante interessante. Doutor, você acha que as novelas contribuem para o mundo do crime, uma vez que insinuando que a alegria se resume a carros do ano, viagens para o exterior e fins de semana na praia, principalmente para os mais humildes que às vezes não têm nem água encanada em casa? Sim, de certa forma, não só a novela especificamente, mas seja qual for o programa aonde mostra uma utopia, muitas vezes, ou mostra uma fantasia toda, e o pior, que mostra uma fantasia ou mostra uma utopia, aonde se pressupõe, onde passa uma mensagem, vamos dizer, entre parênteses, subliminar, para aquele cidadão que está assistindo, de que o contexto social exige isso dele. É dessa forma que ele tem que ser, para se ter um valor. Então isso pode contribuir sim, a partir do momento que esse indivíduo começa a querer buscar aquilo que ele está vendo aquilo que ele está vendo, querer ser, querer se espelhar e acaba projetando aquele personagem que ele vê na novela em sua própria vida e não consegue. E isso pode, sem dúvida, acabar gerando a prática de algum crime. Até um sentimento meio que de raiva, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho raiva porque eu não consigo aquilo, porque eu não sou daquele jeito, porque eu não tenho tudo aquilo. Sem dúvida e acaba alguma. Se misturando a uma série de consequências e gerando muitas vezes a violência em razão desse sentimento de raiva que ele não sabe lidar. Seria um distúrbio nesse caso? A pessoa que já tem, por exemplo, a pessoa que já tem um antecedente familiar e assiste, por exemplo, no caso aí do Renato Teixeira, do nosso exemplo. Sim. Colocando que ele assiste aquela novela, vê tudo aquilo lindo, maravilhoso, aqueles carros do ano, como se a vida fosse, como o senhor disse, uma utopia, um sonho. E que na realidade ele tem que buscar água encanada a 1 quilômetro de distância, buscar água a 1 quilômetro de distância, porque na casa dele não tem. Então, ele vê aquilo como um mundo que ele não tem fora da realidade. E isso acaba provocando, ou acaba abrindo um sentimento de raiva, um sentimento de impotência. Isso, se ele tiver um distúrbio psicológico, um distúrbio em que ele se sinta inferiorizado, isso pode piorar. Esse sentimento de raiva pode piorar se ele tiver esse distúrbio, né? Sim, se ele já possuir um antecedente de algum fator psicológico desencadeado ou em andamento, isso pode contribuir. E se ele não possuir, isso pode desencadear uma neurose. E ele pode acabar querendo encontrar um objeto para se projetar, mas na verdade ele está projetando um personagem, ou ele pode estar se introspectando. Entendi. Quer dizer, ele ocasiona uma introspecção, aonde ele acredita que ele seja parecido, ou que ele tem o potencial para ser, ou até mesmo que ele é aquele personagem, e passe a querer viver daquela forma. E no momento que ele verifica que ele não consegue, ou no momento que ele verifica que ele não é aquilo, pode acabar desencadeando uma violência, pode acabar desencadeando inclusive um homicídio. Sim. Daquele que, por exemplo, o toma como chacota, ou pratica um bullying contra ele, pode desencadear lesões corporais. Até o que nós vemos nas torcidas organizadas, por exemplo, que alguns... Uma paixão louca pelo time, que ele é capaz de provocar... Exatamente. Acabam praticando crimes, em nome de uma camisa, em nome de um determinado... Uma coisa que ele acredita, né? Exatamente, mas muitas vezes não é o clube em si. Muitas vezes ele acaba vendo o clube como o objeto que ele desloca. Então muitas vezes a infância dele... de escape dele aquilo. Exatamente. Fosse a justificativa para ele se
para ele aparecer, entre aspas. Exatamente. Por exemplo, falar mal do clube ou agredi-lo porque ele está usando aquela camisa, ele desloca inconscientemente, tudo isso é inconsciente. Ele desloca e o inconsciente dele diz que, por exemplo, aquele clube representa a mãe dele. Porque ele teve uma paixão e continua, de repente, ele ficou fixado. E aí, quando ele inconscientemente acaba enxergando dessa forma errônea, fantasiosa, que não existe, ele acaba praticando um crime. Nossa, é impressionante, né? Sim. Penal, até onde vai a mente humana, né? Sim. A nossa razão, uma coisa louca. Tem mais uma pergunta aqui do João Augusto, do Rio de Janeiro. Boa noite, João, obrigada pela sua participação. Boa noite, excelente tema, pois o que temos visto é uma baderna. Doutor, na sua opinião, esses movimentos que temos visto podem ser reprimidos de forma mais eficaz? Veja, doutora, hoje nós temos o Código Penal, que é um código da década de 40, nós temos que, em vigor, apesar que muitos juristas questionam a aplicação ou não, que é a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 83. Essa lei, ela entrou em vigor justamente para garantir o regime que na época nós percebíamos que era um regime autoritário, que era a ditadura. E agora está em andamento uma lei que seria a lei de desordem antiterrorista, aonde querem coibir uma série de condutas. Os movimentos, eu creio que as leis que hoje vigoram, com exceção da lei de segurança nacional, porque é uma lei para garantir a soberania, para garantir algum suposto atentado contra o Estado Federativo e tudo mais. O Código Penal, hoje, eu creio que ele não está conseguindo acompanhar, de certo modo, toda essa evolução. Com as penas de reclusão, de detenção e tudo mais. Eu creio que algumas modificações são imprescindíveis. E devem acontecer. Essa lei que estão querendo, que está em projeto ainda e tudo mais, que seria a lei da desordem e antiterrorista, ela tem alguns aspectos que são polêmicos. Mas eu não vejo, por exemplo, o uso de máscaras. O uso de máscaras, sabemos que a imagem de uma pessoa é um direito personalíssimo. Somente quem pode dispor daquele direito personalíssimo é a própria pessoa. Então, o Estado passar a ditar a regra de que o uso da imagem da pessoa, no caso de uma manifestação, deve ser coibido e não pode usar a máscara. Até que ponto, né? Até que ponto? Mas nesse caso, eu vejo viável. Eu não vejo como inconstitucional, uma vez que o Estado, nós não podemos nos esquecer de que ele... É o garantidor da segurança. É o garantidor, ele é soberano, ele tem a sua soberania e outra. E o Estado, o que prevalece é a vontade da maioria. Então, se uma minoria está dispondo da sua imagem, muitas vezes não está dispondo da sua imagem e se cobrindo, e está ocasionando badernas, crimes, então o Estado, nesse caso, ele pode intervir e ditar essa regra de que numa manifestação não pode usar a máscara. É o que no direito penal se denomina o princípio da intervenção mínima estatal. Quer dizer, o Estado, no direito penal, ele intervém de forma mínima, mas aí nesse caso é necessária a intervenção e é necessário que se estipule alguns limites, né? Limites, sem dúvida. Muito bem, doutora. A gente vai voltar a falar sobre essa lei da desordem, essa lei do antiterrorismo, depois do nosso intervalo. A gente volta já. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela.
corre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos de volta ao programa Direito.com pelo canal da UpTV. Obrigada, teleinternauta, pela sua participação. Sua participação é muito importante para nós. Mande a sua pergunta, participe. O tema hoje são os movimentos sociais e a lei penal. Entre em contato conosco, mande aí a sua pergunta, acesse o site uptv.com.br, tem um link, um quadradinho aí ao lado direito, põe o seu nome, põe a sua cidade para a gente saber de onde você está falando e mande a sua pergunta aqui para nós. Será um prazer enorme poder atender e informar. Temos uma pergunta aqui da Maria de Fátima, de Sorocaba. Boa noite, Maria de Fátima, obrigada pela sua participação. Estou vendo o programa pela primeira vez e me surpreendi com o tema, que é atual, e minha dúvida é, não tem mais como criar umas leis que possam punir mais os mandantes desta bagunça? É exatamente isso que nós estávamos falando, Maria de Fátima. Tem um projeto de lei que o doutor Fabiano vai explicar um pouquinho mais para nós o que significa isso, falando sobre essa lei de desordem e antiterrorismo. O que prevê esses projetos de lei? Muda alguma coisa em termos de lei penal? Como é que funciona isso? Sim, esse projeto ele visa algumas qualidades, vamos dizer assim, que o manifestante deve possuir no momento da manifestação. Por exemplo, o uso de máscara. Eu estava dizendo, né? É uma que não será permitido se manifestar cobrindo o rosto. E outra coisa... Ele pode pintar o rosto, né? Ele pode fazer como nós vemos. Sim. Muitas pessoas pintadas com a cara verde e amarelo, pintar, mas não Sim. cobrir o rosto, né? Sim. Agora, o principal desse projeto de lei, que é o que nós não vemos hoje no Código Penal, no caso específico de dano ao patrimônio, dano ao patrimônio público, seria a pena. Qual seria a pena de reclusão, e as previsões são de 20 e 30 anos de reclusão. Nossa. Então isso seria o principal. Então aumenta bastante a pena. Sim. Qual é a pena hoje para quem é pego numa baderna, fazendo bagunça desordenada, de forma... Sim, hoje entra naquela discussão de é aplicável ou não é aplicável a Lei de Segurança Nacional, que está em vigor, ou o Código Penal. A grande maioria, hoje inclusive das autoridades policiais, eles aplicam no âmbito de inquisitorial, né, no âmbito Sim. de polícia judiciária, fase inquisitória, o artigo 163 do Código Penal, que seria o dano. O dano, ele possui a previsão máxima de 3 anos. Então é muito pouco, né? Exatamente. E agora, a Lei de Segurança Nacional, ela não tem muita aplicação, uma vez que, por se tratar de antiterrorismo, a finalidade dessa lei seria a garantia, aliás, seria não, é a garantia da soberania, da federação, quer dizer, então ela não tem essa aplicabilidade específica que é punir aquele que causou um dano. E o projeto, ele prevê que, nesses casos, praticar danos, e com uso, inclusive, de inflamáveis, bombas e tudo mais, a previsão é de 20 a 30 anos de reclusão. Quer dizer que isso implica em grande modificativa, até porque já partimos do início de que 20 e 30 anos de reclusão cabe uma prisão em flagrante e, nesse caso, a autoridade policial não poderá arbitrar a fiança. Sim. A fiança será ou não arbitrada no caso
pela autoridade judiciária, o juiz. Então, quer dizer, já é uma modificativa, porque foi surpreendido no momento da prática daquele crime, naquela circunstância e tudo mais, quer dizer, já estaria preso, já estaria detido, e somente a autoridade judiciária que poderia arbitrar, aí no caso, uma fiança. Não seria nem a fiança, mas seria conceder ou não uma liberdade provisória. Mas aí, quer dizer, já se torna muito mais dificultosa a saída para responder em liberdade daquele que hoje é surpreendido num dano. Ele já vai pensar 2 vezes antes de praticar algum dano ou algum crime. Lembrando que as manifestações sociais são importantes, são necessárias. Nós tivemos o ano passado manifestações muito interessantes que até emocionou o país, na verdade, com as pessoas indo à rua, brigando por aquilo que acreditam, né, discutindo e manifestando democraticamente o seu direito de falar e de se expressar. O que nós estamos discutindo são os excessos, né? Chegar ao ponto de queimar uma bandeira, de atar fogo, atear fogo nos ônibus, nos transportes, porque afinal de contas, quem é mais prejudicado com a queima dos ônibus, que nós temos visto isso, esse ano já foram queimados 45 ônibus coletivos. E quem utiliza o transporte coletivo é a população. Ainda que se busquem atingir os empresários, as autoridades públicas, enfim, acaba sendo prejudicado a própria população, né, que se vê aí tendo que sair às pressas de dentro de um transporte coletivo porque vão colocar fogo no ônibus, vão jogar gasolina, enfim. Então, esses excessos que causam dano é que nós estamos discutindo. Até onde, né, podemos considerar que o fato de você ir às ruas brigar e se expressar tem um limite, e o limite é justamente quando você causa dano ou lesões corporais ou homicídio a outra pessoa. É exatamente nesse ponto que nós estamos querendo discutir, tá? A Sônia Maria de São Bernardo. Boa noite, Sônia, é um prazer tê-la aqui conosco. Ela pergunta o seguinte: doutor, próximo à minha casa tem uma comunidade e tem toda uma liderança baseada nas drogas. E essa semana ouvi o seguinte comentário: dessa comunidade não sai nenhum baderneiro como tem aparecido na TV. Isso é coisa de playboy. O que o senhor acha disso? A lei protege mais o playboy? Não, a lei, ela está aí, em pleno vigor, para todos. Né? A lei está aí para todos. Eu não acredito que a lei, ela proteja uns ou não, e deixe de proteger outros. Até porque, desculpe, mas até porque a aplicação da lei, ela é feita por uma instituição, que é o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário é composto por pessoas exímias, por autoridades judiciárias, no caso juízes, desembargadores, também o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que atua com grande importância junto ao Poder Judiciário. Também é composto por pessoas exímias, muito bem preparadas. Então, eu acredito, eu tenho por minha convicção de que a lei não beneficia um ou beneficia outro. Isso eu não tenho dúvida. Agora, o que eu vejo é que no caso de hipossuficiente, ainda é muito precária a assistência. Então pode ser que esse fato desencadeie um pensamento errôneo de que a lei estaria protegendo um e não outro. É que um tem mais condições de se defender. Sem dúvida, porque hoje, depende da defensoria, que também é composta por pessoas exímias, muito bem preparadas, excelentes profissionais, mas
o que nós vemos é uma estrutura, assim como vemos também no Poder Judiciário, como vemos no Ministério Público, uma estrutura, eu não me refiro aos componentes, Sim. eu me refiro a uma estrutura que o Estado fornece que está muito precária. Então o Estado, ele demonstra uma ineficiência novamente, uma omissão, sendo que ele deveria estruturar. Estruturar de que forma? Abrir novas vagas através de concurso, melhorar as remunerações, os proventos dos funcionários. Ou para dar para a polícia também, né? Sem dúvida que a polícia, tanto a civil quanto a polícia militar, essas duas instituições, eu não tenho dúvida que de todos os órgãos que até agora citei, é a mais precária, é a menos desatendida pelo Estado. Por isso que muitas vezes acabam sendo corruptos em razão do salário baixo. E isso reflete uma série de coisas, como, por exemplo, essa sensação de eu não estou sendo bem atendida, ou me parece que está havendo privilégio por parte de um e não por parte de outro, sendo que, na minha opinião, isso é uma visão que é ocasionada por essa desestrutura, omissão e ineficiência do Estado. Um exemplo bem na linha desse que o senhor está falando, é o STF ter condenado os mensaleiros. Que, na verdade, vamos dizer, é um crime de pessoas que têm dinheiro, né? Eles têm uma condição financeira, contrataram os melhores advogados do país e, no entanto, foram condenados, estão aí, vão cumprir pena, de alguma forma ou de outra, mas vão cumprir pena. Acho até que o STF devia isso para o país, como forma de dizer que não há esse crime, né, essa proteção aos mais abonados, aquelas pessoas que têm dinheiro, em detrimento daqueles que não têm condições nenhuma. Então eu acho que foi um exemplo exatamente nesse sentido que o senhor está dizendo, de que mesmo que eu não tenha condições, eu tenho direito à defesa, mas aquele que também tem condições e contratou os melhores advogados, a lei também fez justiça. Sim. E os condenou. É toda uma estrutura ineficiente que o Estado deixa à disposição da população. Então, o cidadão se dirige a uma delegacia de polícia onde não tem funcionário. Sim. Aonde o funcionário que lá está, ele não tem um incentivo para uma assistência toda em volta dele e da família dele, que é o policial. Ao mesmo tempo, ele se depara com uma viatura da polícia militar, que também, aquele policial, ele está fazendo aquilo que ele pode, muitas vezes até a mais. Porque ele não tem toda uma estrutura e todo um amparo de quem? Do Estado. O Estado é o omisso e o Estado é o ineficiente. E assim vai. Aquela ocorrência muitas vezes acaba culminando em um processo aonde se depara uma autoridade judiciária, um magistrado, onde ele tem que sozinho cuidar muitas vezes de 20 mil processos. Então, agora, de como exigir que seja rápido, então, isso reflete o quê? Mas por trás de quem seria o nexo de toda essa causalidade do Estado, eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida. E a gente acaba vendo que como o crime aumenta em razão desse Estado ineficiente, porque os criminosos sabem que há um Estado deficiente, um Estado deficitário, eles acabam vamos dizer assim, se aproveitando desse tipo de situação para causar violência, para causar e aumentar o número de crimes, né? Sim, sem dúvida. Nós somos vítimas desse resultado. Sem dúvida, tudo isso gera reflexos e a população acaba fazendo uma interpretação errônea, sendo que o problema em si é muito mais fundo do que parece, do que aquele que está visível. Não adianta você mudar a lei penal, a gente vai falar disso daqui a pouco, se você não mudar a base da sociedade, que é a educação, saúde e tudo mais. Pessoal, vamos rodar mais um intervalo e a gente volta já já.
Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. De volta para o programa, no nosso programa Direito.com, com o Dr. Fabian, falando sobre os movimentos sociais e as leis penais. Tenho mais uma perguntinha da Flávia, da Barra Funda. Boa noite, Flávia, obrigada pela sua participação. A pergunta dela é bem grande, eu vou ler aqui pra gente. Acho que o próprio sistema em que vivemos gera o distúrbio, doutora. Ninguém nasce com distúrbio ou complexo de inferioridade. Isso vai se ganhando com o tempo. Imagina um adolescente que precisa se socializar, precisa ser aceito no grupo. Imagina se essa criança não tem nenhum sapato para ir para a escola. Isso sim gera distúrbio, na minha opinião, claro. Estou adorando o tema, vocês são muito bons. Obrigada, obrigada a você, Flávia. E é isso que a gente estava falando, né? Sim. Ele não nasce com distúrbio. Muito bem colocada aí muito bem a sua pergunta, na verdade a sua afirmação, né? De que ninguém nasce com o distúrbio. Ele acontece da sociedade que a criança nasce, que a criança vive, né? Sim, as colocações da Flávia são pertinentes e brilhantes. E não tenho dúvida alguma de que muitos distúrbios que nós vemos, como ela mesma citou, né? Crianças sem tênis, sem uma educação de qualidade, sem uma assistência toda social em volta, tudo isso é um reflexo de uma omissão e ineficiência do Estado. Até a própria mãe, muitas vezes, vítima de estupro, a mãe solteira, com 14, 15 anos de idade, e que acaba tendo essa criança sem condições nenhuma. Enfim, são todos, na verdade, da própria sociedade, né? Vítimas da própria sociedade. Falávamos há pouco dessas questões das leis penais, e há uma discussão de se deve diminuir a lei penal, a maioridade penal, de 18 para 16 anos. Queria saber a sua opinião. O senhor acha que deve diminuir a maioridade? Não, aquele infrator de 16 anos, né, que roubou, que matou, porque na verdade os maiores acabam praticando o crime, mas jogando a batata quente, entre aspas, né, para o menor, porque ele não é penalizado, entre aspas. Ele vai para uma casa, mas ele não é penalizado nas formas da lei penal. O que o senhor acha? Veja, doutora, a diminuição da minoridade penal, eu seria até favorável se por trás houvesse um sistema todo que nós pudéssemos, que seja numa porcentagem que não 100%, porque isso seria, eu creio, impossível, mas uma porcentagem de 70%, 80% de que aquele adolescente, ele possuiu toda uma estrutura familiar, toda uma estrutura fornecida pelo Estado de educação, de amparo à família dele e tudo mais. Agora, da forma que hoje nos encontramos, eu creio que a diminuição seria a mesma coisa do que o aumento da pena e tudo mais. Quer dizer, não resolveria o problema. Eu creio que não resolve o problema, né? Porque costuma se fazer comparações com países onde a menoridade vigora. Ocorre que Estados Unidos, por exemplo, sim,
8, 9 anos. Sim, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o cidadão que de repente está em dívida com os cofres, como é o caso de IPVA, de seguro obrigatório do veículo, ele muitas vezes pode acabar culminando numa prisão dele. Mas por que o Estado age dessa forma com o cidadão americano? Porque o Estado, ao mesmo tempo que está agindo dessa forma com o cidadão americano, ele também está cobrando, vai retribuir um mal que ele está fazendo, porém ele dá condições. Agora, aqui não adianta querer retribuir um mal que foi ocasionado, querer cobrar que um Estado omisso, que é ineficiente, que presta um serviço público ou um desserviço público. Eu creio que seria em vão uma modificação dessa atualmente. Tá. Vamos colocar um vídeo bastante interessante, vamos prestar atenção. A manifestação, que começou de forma pacífica, terminou em clima de guerra e de quebra-quebra na frente da casa do governador. De um lado, a tropa de choque da polícia militar e de outro, um grupo de manifestantes. Jogaram garrafa de cerveja, de água nos policiais. O policial reagiu de imediato com um spray de pimenta para tentar dispersar e não utilizar de outros meios, mas infelizmente o enfrentamento começou a adquirir proporções que precisou de uma intervenção mais forte. Portões foram arrancados por alguns manifestantes. Completamente a favor do protesto de forma pacífica, mas infelizmente sempre nesse meio tem pessoas que só querem fazer a bagunça mesmo, a baderna. No Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, mais prejuízo. 18 vidraças foram quebradas e vários equipamentos danificados. Mas a maior preocupação foi com os 20 pacientes que estavam internados no local. O gás foi prejudicial, a questão também de alguém invadir, o barulho cria transtornos para esses pacientes que são acometidos de AVC. Mas os vândalos, como os próprios manifestantes chamaram, eram minoria. O protesto, que durou cerca de 5 horas, reuniu aproximadamente 7.000 pessoas, de acordo com a Polícia Militar. A concentração foi na Universidade Federal do Espírito Santo. A população caminhou pelas ruas com cartazes e pedidos de mudança. A terceira ponte foi tomada pelos manifestantes. Está tudo errado, desde os 20 centavos que virou o start disso tudo, mas você tem os preços abusivos, você tem os impostos. Nós queremos o fim da impunidade. A juventude cansou, está nas ruas. Segundo especialistas, esse protesto que tomou as ruas da capital e aqui de Vila Velha também, e todas essas manifestações que estão acontecendo o Brasil afora e até em outros países, são um marco histórico. E as redes sociais tiveram fundamental importância para que esses movimentos ganhassem essa dimensão toda. É que foram, através delas, que pessoas de diferentes idades e classes sociais se mobilizaram para ir às ruas protestar. A gente tem percebido nos últimos anos, por exemplo, na nossa timeline do Facebook ou do Twitter, como tem várias pautas que vão surgindo ali, que as pessoas comuns vão compartilhando, e isso vai criando essas camadas, e chega um momento que isso curto-circuita. Fábio Malini explica ainda que, ao contrário de outros movimentos, esse não está vinculado a partidos políticos. Desta vez, na opinião dele, é apenas a população dizendo: preciso ser ouvida. Não é só um grito de basta, mas acho que é um grito de dizer que esse sistema não me representa. É isso que muda o país. Agora eu sei quem dá esperança. Pelas imagens, nós assistimos agora as pessoas se manifestando, como nós dissemos, absolutamente democrático, as pessoas irem à rua e se manifestarem, o direito de expressão, mas as consequências disso, as pessoas ficam sem transporte, o transporte público ele acaba sendo prejudicado, o trânsito fica insuportável e as consequências, hospitais, casas de repouso e escolas de crianças sendo atacadas pelos manifestantes. Então, até que ponto há um limite disso, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões.
Pelo vídeo, nós podemos ver claramente, assim como diversos outros que foram veiculados, que a grande maioria está exercendo o seu direito democrático, o seu direito garantido na Constituição, que é o de se manifestar, de exercer a sua livre manifestação, o seu pensamento e tudo mais. Agora, infelizmente, uma minoria acaba praticando crimes, danificando patrimônio, ocasionando lesões corporais, investindo contra os policiais que ali estão para garantir a segurança, inclusive, dos que estão se manifestando. E é lógico, isso não pode ficar dessa forma, e a polícia aderindo à manifestação e, em vez de garantir, ela acaba tomando a atitude, que é o que se espera. Ela precisa controlar, eles têm o dever de agir, eles não podem dispor de eu vou ou não. Então eles têm o dever de agir. Diante desse dever de agir, eles vão e agem, e é lógico, não é essa minoria, eu estou me referindo, não é uma forma pacífica de investida, e a polícia militar usa dos meios moderados para conter. Agora, os meios moderados que a polícia militar usa, em contrapartida da maneira que investem contra eles, é sim um meio moderado, porque não há condições de querer se conter no braço um cidadão que está investindo contra o policial militar com pedaços de pau e tijolos, e, inclusive, como nós vimos, com rojões na mão. Dúvida, não. Então não tem Já dúvida. tinha a intenção de produzir. Sim. É um doloso, né? E acaba culminando, inclusive, depois que se aproveita muitas vezes dessa situação para se inverter o valor e acabar alegando que a agressão partiu dos policiais. Agora veja, eu não tenho dúvidas também de que em todas as instituições existe uma minoria que acaba extrapolando limites, abusando de autoridade. Mas eu tenho plena convicção de que é uma minoria, que a polícia militar ela está para garantir o que nós vemos no protesto, por exemplo, no vídeo que foi veiculado agora. As pessoas se manifestando tranquilamente, de repente um grupo, atirou uma minoria, bombas numa casa de repouso. Agora, como que vai garantir a segurança? Se atirou uma bomba numa casa de repouso, o que é capaz um indivíduo desse de fazer contra um policial militar? Sim. Então não se espera que esse policial militar, moderadamente, mas moderadamente como conter um indivíduo que atirou uma bomba numa casa de repouso? Não há outra forma senão tentando coibir esse ato violento. Tiros de borracha e tudo mais, para coibir. É o único objetivo, né? A Simone Sanches, de São Caetano, nossa última pergunta. Simone, obrigada pela sua participação. Doutor, o que o senhor acha do auxílio reclusão? Sim, o auxílio reclusão, ele inclusive é previsto e é uma área do direito aonde ele tem uma certa ligação com o direito penal, mas é uma área do direito até da própria doutora. Ele é previsão no direito previdenciário, né? O auxílio reclusão, ele tem uma série de formalidades e eu vejo que se faz interpretações errôneas acerca do auxílio reclusão, porque o auxílio reclusão, ele é cabível no caso daquele que está recluso, que foi preso, mas antes da família conseguir esse auxílio reclusão, é necessário que seja comprovado que ele contribuía. Sim. Portanto, se presume que aquele cidadão que foi preso era um trabalhador, porque contribuía. Eu não vejo uma pessoa que é voltada ao crime que não vai pensar em previdência social. Não vai pensar em previdência social. Então eu vejo como justo o auxílio reclusão, por quê? Porque ele vai amparar a família daquele que era trabalhador até então e foi preso. E deve-se olhar também atentamente para o tipo de crime que ele praticou, porque muitas vezes um homicídio
num acidente de trânsito, pode haver uma interpretação errada e aquele indivíduo acabar atrás das grades. E a família dele, até que ele consiga se defender, até o trânsito em julgado de uma sentença, a família dele ficou desamparada. Então o auxílio reclusão eu vejo como algo salutar, porque ele é específico para aquele que foi recluso, porém, antes dessa reclusão dele, se olharmos o passado dele, ele estava trabalhando, ele contribuía. Não é o auxílio reclusão algo inerente a todos os que estão reclusos. E nem ajuda o crime, aumenta o crime, diminui o crime, nem nada disso. Ele é só para a família ficar amparada em razão do Estado ter sob sua guarda, seu manto, aquele que infringiu a lei penal e tudo mais. Muito obrigada, doutor Fabian, pela sua participação. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Espero poder contar com a sua presença outras vezes. Gostaria que o senhor fizesse as suas alegações finais aí para o nosso teleinternauta. Eu agradeço a participação dos internautas, agradeço a doutora Adriana e saiba que muito me honra estar aqui presente e estou à disposição. Agradeço bastante. Para novas participações, estou à disposição. Obrigada. E muito obrigado a todos. Eu que agradeço, é uma honra para o programa Direito.com ter uma pessoa tão perspicaz, tão competente, falando sobre o direito penal e sobre essas situações bastante importantes para a nossa sociedade, para o nosso teleinternauta, para todos nós, de uma forma geral, né? O programa Direito.com vai ao ar todas as segundas-feiras às 9 da noite. E eu conto sempre com a sua participação, porque o programa é feito para você. E se você não estiver aí do outro lado, no seu computador, o programa não é nada, não é ninguém. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe, produção, Fabiana, Moraes, Odair, Guilherme, Liliana Gonçalves, toda a equipe da UpTV por nos permitir mais um programa aqui no seu espaço. E eu finalizo, como sempre, com a nossa frase da semana. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung. Obrigada, até a semana que vem, se Deus quiser.